Olá, cursistas! Estamos de volta para trabalhar com vocês a gestão de projetos. Então, nesta aula 2, daremos continuidade ao gerenciamento do PMI, como ficou fechado e como ficou acertado entre nós na unidade 1. Então, dando continuidade ao PMI, que todos lembram, que é o Instituto de Gerenciamento de Projetos, aí, nós vamos ter ele sendo formado por 9 grandes áreas. Essas 9 grandes áreas, elas são trabalhadas de forma integrada. O grande segredo é você ver as áreas de forma interdependente. Você trabalhar uma área isoladamente, você terá complicações nas outras áreas, porque você não levou em consideração parâmetros que poderiam ser influenciados ali em todo o sistema, em todo aquele ciclo. Então, quando trabalhamos dentro do PMI, como vocês podem ver no slide, nessa visão 1, a gente vai ver o quê? Nós temos uma nuvem, que seria o macrosistema do PMI, e como a base lá de fundamentação, de nascimento, de formação da nuvem, a gente vai ter o quê? Lá os 3 fatorzinhos relacionados à efetividade do projeto, que é escopo, tempo e custo. Esses 3 são relacionados ao quê? Vamos fazer uma revisãozinha rápida. Escopo, o que está sendo trabalhado? O que eu vou desenvolver com aquele trabalho e como eu devo oferecer a qualidade para aquele meu cliente. Que qualidade é que eu vou estar atrelando a esse meu trabalho? Uma qualidade certa, uma qualidade definida, um parâmetro já instituído. Então, o escopo é justamente para que isso seja trabalhado, seja planejado. Temos o tempo também como base, óbvio. Se você tem um projeto e você direciona esse tempo, ou seja, desde o pensamento, desde a criação até a finalização, você vai ter um processo onde ele vai lhe render uma possibilidade de estar devolvendo ao seu cliente, devolvendo ao seu destinatário final, num prazo já estipulado. E isso é importante. Isso traz o quê? A efetividade dos seus clientes. Os seus clientes vão se tornar muito, principalmente, leais. Aqueles clientes onde eles sempre vão estar lhe procurando quando necessitar de seu produto ou do seu serviço. Temos o custo. O custo, em primazia, ele é super importante porque ele vai definir se você tem até como, com aquele orçamento, desenvolver esse projeto, ou se você vai ter que fazer cortes, ou se você vai ter que fazer aproveitamento de algum material, de algum recurso humano, para que diminua aqueles custos, aqueles gastos. Então, o custo é de sobremaneira importante. Você tem que ter isso em mente para saber que orçamento que você vai precisar para desempenhar, para desenvolver o seu trabalho. Então, esses são os 3 bases aí da nuvem. Daí vamos ter o quê? Vamos ter como início de entrada, aí vamos ver aquisições. As aquisições são as estruturas, são os materiais, as máquinas que eu vou precisar ali para estar construindo, para estar beneficiando a minha matéria-prima, para resultar aí esse produto ou serviço que eu esteja trabalhando. Da aquisição, nós vamos ter o quê? A comunicação. A comunicação, ela está atrelada à comunicação interna, ou seja, a comunicação que existe dentro da minha equipe, porque quando a comunicação é uma comunicação efetiva, é uma comunicação que realmente acontece, certo? Onde empresas que acontecem sempre reuniões, empresas onde acontece sempre a questão da ouvidoria dos seus parceiros, dos seus colaboradores, dos seus funcionários, então tornam-se mais participativos estes e a comunicação ela é efetiva. Isso traz com que a equipe ela trabalhe de uma forma mais objetiva, de uma forma mais combinada. Essa comunicação também está ligada à comunicação que você vai ter entre empresa e cliente. É aquela comunicação onde você é aberto a escutar o cliente. O cliente, ele é aquele que vai receber, que vai estar ali comprando a sua ideia daquele projeto que você está construindo. Então, a comunicação de você estar ali com ele, sabendo os desejos, sabendo para aquele uso que ele vai destinar, sabendo ali, depois que ele adquiriu aquele produto, depois que ele passou por aquele serviço, você ir atrás dele para saber qual a opinião dele com o uso, com o tempo, o que ele achou, se ele acha que precisa de melhorias. Então, aquele acompanhamento termina tornando uma comunicação positiva no sentido de você estar se conceituando dentro desse mercado, de você estar fidelizando aquele cliente. Okay? Temos em cima, na forma bem central, porque realmente ele traz essa preocupação, que são os riscos, e como qualquer tipo de trabalho hoje, você sempre vai ter os riscos emergidos aí no desenvolvimento do seu trabalho, e os riscos eles são aqueles que
ao desenvolver, ao implementar uma ação ou planejar uma determinada ação, eles podem vir como consequência. Sim, podem vir junto com benefícios? Pode. Mas os riscos, eles sempre estão atrelados ali ao desenvolvimento do seu trabalho. Esses riscos, eles devem ser pensados de forma conjunta, por quê? Porque se você tiver um plano de contingência, ou seja, um plano onde você vai pensar em soluções, ou um plano onde você vai pensar em ações que possam minimizar a possibilidade desses riscos se concretizarem, então você vai estar trazendo ali uma melhoria teórica e prática para o seu projeto. Se eu identifico, se eu determino ali quem são os meus riscos em todas as minhas etapas de planejamento, execução e controle do meu projeto, eu vou estar ali tornando meu projeto muito mais forte. Eu vou estar tornando ali meu projeto muito mais preparado, muito mais blindado para que esses riscos não venham a me prejudicar futuramente. Então é importante, dentro do PMI, você ter os riscos ali, né, sendo também estudados. Temos recursos humanos. Quem são os recursos humanos? Recursos humanos é toda a equipe, é todo o pessoal envolvido ali no seu trabalho. Aquela equipe lá de escritório que você vai precisar, sei lá, para o projeto de layout, de arranjo físico. Aquela equipe que você vai precisar lá para o campo, para a instituição, para a de pesquisa prática em campo, para teste, por exemplo, do seu produto. Ou aquela equipe que você vai precisar para oferecimento direto do serviço que você está se propondo a criar e oferecer. Então, os recursos humanos é todas as pessoas que estão envolvidas. Há necessidade realmente de se estudar recursos humanos? Sim. Gente, recursos humanos hoje é a alma do negócio. Pessoas que trabalham em equipe, pessoas que têm gestores de projetos que sabem buscar esses seus funcionários e trabalhar de forma conjunta, ele torna um ambiente de trabalho muito mais produtivo. Essas pessoas se transformam, se tornam, se veem como muito mais importante dentro daquele trabalho. Eles vão se identificar. E recursos humanos também tem que ter a sua área, tem que ter o seu local ali de entendimento, de compreensão. E temos a qualidade. Esta é o que a gente tem primazia, tem finalidade em sempre estar desenvolvendo e sempre estar melhorando. Uma qualidade, ela não é única. Ela não é estática, a qualidade ela sempre está aumentando, sempre está avançando. E a qualidade é essa que a gente busca no oferecimento, né, desse nossos bens, né, desse nosso serviço que a gente possivelmente possa estar criando aí, né, com esse trabalho de gerenciamento desses projetos. Então, a qualidade é o que vai determinar a satisfação. Então, produto com qualidade, ele sim fica marcado na mente do cliente. Então, por isso, a gente também tem que ter o item ali, qualidade envolvido, que está bem direcionado, lembrando ali ao escopo, não esqueça. E no meio, professor, tem integração. E é como ele realmente coloca, a integração ele colocou em um quadro horizontal e num quadro aí transversal, que é justamente para determinar que todas essas áreas aí divididas desses conhecimentos, eles estão integrados, eles estão juntos, eles estão se combinando, eles são interdependentes. E por serem interdependentes, um vai estar influenciando o outro. Seja lá recursos humanos, vai estar diretamente influenciando, por exemplo, as comunicações. As comunicações vão estar sendo influenciadas pelo tempo, que é a base lá, né, da nossa nuvem. Então, eles são interdependentes. E trabalhar-se essa interdependência vai ser também um grande diferencial dentro do nosso trabalho. Daí nós vamos ter, a gente tem uma breve síntese, né, no nosso próximo slide, que mostra, né, o que foi dito. Então, a gente tem as 9 áreas. Essas 9 áreas, elas são aglomeradas em 3 grandes conjuntos, que no caso seria o planejamento, a execução e o controle, né, e sendo interligadas aí pelo início e pelo encerramento. Então, o início vai para o planejamento, do planejamento a gente vai aí para o controle e execução, porque lembre-se que o controle está durante todas as etapas do projeto, ele está presente, e a gente vai ter um fechamento, vai ter um encerramento. Então, dentro deste a gente vai estar atrelando ali, a gente vai estar como influência geral, todas as áreas ali envolvidas do PMI. Eles vão estar integrando e vão estar fundamentando a nossa construção, nosso desenvolvimento, nosso trabalho. Daí nós temos o ciclo de vida do projeto. Então vocês podem ver que o ciclo de vida, ele é um gráfico formado, aí a gente vai ter 2 eixos, um eixo medindo a atividade e o outro eixo medindo o tempo. Vocês podem ver, né, que ele inicia-se nas 3 primeiras fases
de forma ascendente e depois há uma queda. Como é que isso justifica isso? Bem, se justifica no seguinte sentido. Primeiro a gente vai ter uma concepção. Na concepção, você ainda vai estar dando uma iniciação ao seu trabalho, você ainda está pensando. Então, você ainda não tem a estruturação. Então, o nível de atividades ainda está aumentando. Devagar, mas está aumentando. Com o tempo, você vai chegar na fase de planejamento, porque você já instituiu o seu escopo, você já instituiu os seus custos, você já instituiu, né, os seus prazos. Então, isso vai lhe dar bases para entrar no planejamento. Aí, as atividades de planejamento já vão aumentar, né, a linha das atividades no ciclo de vida. Porque você vai ter que pensar em muito mais variáveis, em muito mais fatores para conseguir chegar àquele seu objetivo de desempenho, né? Então, a gente vai ter uma ascendência. Quando chegar a execução, que é a fase onde o controle ele vai estar mais concretizado, né? Vai estar mais concretizado, mais presente, a gente tem um nível de atividades maior ainda. Por quê? Porque nessa fase que vão acontecer sempre o quê? A necessidade de estar se planejando novamente algum item, a necessidade de estar aplicando um plano de contingência, um plano de contenção para algum problema que possa ter surgido ou que esteja surgindo ali, né, na iminência de surgir. É na execução que você vai ter necessidade de você estar efetuando algumas atividades de controle relacionadas aí a que ponto, a que pé que você anda em relação ao alcance daqueles objetivos. Então, é dentro da execução que você vai estar aplicando ali, vai estar desenvolvendo outras atividades conjuntas, outras atividades paralelas. E essas atividades elas vão aumentar aí a ascendência da necessidade de você ter muito mais, vamos dizer, etapas a se pensar, etapas a se construir. Depois da execução e do controle, o nível de atividade ela vai fechando. Isso é um movimento natural. Então, o que a gente premedita? Aqui com a criação, aqui com a concepção, né, que é o mesmo criação, planejamento e execução, quando você passar da execução, tudo aquilo que você pensou, tudo que você planejou, que você conteve, então vai estar sob controle. E aquilo vai estar apontando para o alcance daqueles seus objetivos determinados. Então, com a aproximação do alcance dos objetivos, as atividades vão diminuindo porque tudo planejado fez com que você diminuísse o trabalho e os custos ao chegar próximo ao resultado. Ou seja, se não fosse planejado, na verdade, quando você chegasse na fase de fechamento, ia haver uma ascendência. Porque não foi planejado, não foi pensado, então na última fase começam a aparecer os problemas e você vai ter que se virar de mil em mil, porque são muitos problemas aparecendo, são muitos riscos que você não pensou e que agora estão acontecendo, e as atividades vão estourar os custos, as atividades vão estourar os prazos, e por isso seria ascendente e não descendente. Então, se na última etapa do fechamento as atividades estiverem ascendendo e não estiverem diminuindo, né, em descendência, então pode ver que alguma coisa aconteceu de errado lá no planejamento e na execução, né? Fiquem de olho. Fracassos e sucessos em projetos, né? Então, quais são as principais causas de fracasso que a gente pode ter nos projetos? Metas e objetivos mal estabelecidos, falta de entendimento da necessidade do cliente, falta de planejamento, falha no detalhamento, né, ou levantamento, que é o escopo mal definido, divergência de expectativa do cliente, gerenciamento de mudanças inadequado, estimativas financeiras incorretas, prazos não realistas, estimativas de tempo incorretas das atividades, processo de controle inadequados, não alocação dos recursos humanos de forma adequada. Então, vocês podem ver que o fracasso está ligado diretamente ao quê? Aquelas áreas que a gente estudou e que devem ser vistas e planejadas dentro do PMI. Vejam só os fracassos. Então, é um sinal que o PMI realmente funciona, que o PMI deve ser realmente concretizado daquela forma e deve ser integrado e sempre buscado aí de forma conjunta, combinada. E também temos os fatores de sucesso, que são o comprometimento de alta administração, né? Definido claramente os objetivos do projeto, efetuou um bom planejamento, efetuou um bom detalhamento, utilizou métricas para estimativa de tempo e custo, envolveu todas as pessoas de forma adequada, selecionou corretamente o time do projeto, utilizou metodologias já consagradas, documentou reuniões, ocorrências, pedidos de mudanças, gerenciou adequadamente as mudanças do escopo, efetuou uma comunicação adequada, né, a todos os envolvidos. Então, se torna importante também aí para se alavancar sucesso. Então, você vê, se não for pensado, aí a gente tem alguns fracassos. E de forma pensada, a gente vai ter sucesso. Vejam que o que eu falei como sucesso
foram apenas consequências da forma conjunta, da forma combinada, como foi trabalhado o PMI. Né? E dentro do PMI, a gente vai ter objetivos, que são chamados objetivos de desempenho. Né? E esses objetivos, eles visam alcançar algumas referências básicas, alguns índices básicos, que conforme Stalker, né? Aliás, conforme Slack, ele coloca que são 5. Né? Seriam qualidade, rapidez, confiabilidade, flexibilidade e custo. Né? Que são 5 fatores onde vão estar necessariamente interligados a questão da fidelidade do cliente, a questão da produtividade e a questão principalmente aí relacionada à diminuição dos custos durante o planejamento e execução daquele meu trabalho. Ok? Certo, gente? Então vamos fechar aqui a nossa aula 2 e na nossa aula 3 estaremos vendo algumas técnicas, né, e algumas metodologias para trabalharmos de forma mais sólida e de forma mais efetiva durante a gestão de projeto, durante o gerenciamento dos projetos. Ok? Até lá!